Graça e paz, meus queridos, mais uma vez estamos aqui para trazer mais um trecho sobre a meditação que nós estamos fazendo. Trazer, não seria bem um trecho, né? Disse um trecho, mais uma parte, né? Mais um tópico sobre este assunto. E na última vez que falei, eu estava falando sobre a criação e paramos exatamente no Jardim do Éden. No capítulo 2 e verso 8, diz que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden e colocou nele o homem que havia feito. Criado o homem, colocado no jardim, e Deus coloca também nesse jardim a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E agora ia muito bem as coisas, tudo andando nos conformes. E é interessante que o homem recebe de Deus uma ordem que vai pôr a sua obediência à prova. Isso é muito interessante. E o homem ia cultivar a terra, portanto, o trabalho é uma bênção de Deus e não um problema. O homem foi feito para trabalhar. Muito bem. A árvore do conhecimento do bem e do mal e agora, como eu já disse, pôr à prova a obediência do homem. Deus dá esta ordem ao homem, que ele podia comer de tudo, porém, da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal, no dia que o homem comesse dele, nesse dia, o homem morreria. É o que diz o texto da palavra de Deus, né? Muito bem. O homem agora estava cultivando o solo e trabalhando e fazendo tudo o que lhe foi ordenado fazer. E o homem agora ele tinha comunhão com Deus, não lhe faltava nada, né? Todos os dias, diz o texto, que na virada do dia o Senhor vinha ter uma conversa com Adão e não tinha sofrimento e nem alguma coisa que causasse aflição ao homem. Até então, tudo estava indo dentro dos conformes. Então, todos os animais tinham seus companheiros, suas companheiras, né? Mas para Adão não tinha uma pessoa, alguém que fosse semelhante, que lhe fizesse companhia e o ajudasse. Então, Deus cria a mulher. No capítulo 2, verso 8, diz o seguinte: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora para que lhe seja idônea, conforme nós estamos vendo no capítulo 2, verso 18 até o verso 25.
Aqui vemos o primeiro casamento, né? E continuando com a leitura do texto, ele diz o seguinte: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles, conforme o verso 19. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhes fosse idônea, conforme vemos no verso 20. O texto continua, melhor dizendo, continua o texto. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, conforme verso 21. E da costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e trouxe-lhe e disse o homem: esta é afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Verso 13. Por isso deixará, verso 13, pensando uma coisa, falando outra, verso 23, né? Por isso deixará o homem pai e mãe e se unir-se-á à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam, conforme o verso 25. Então aqui vemos o primeiro casamento, onde o primeiro casal é colocado no jardim e a seguir vem como o homem caiu. Adão está agora muito feliz com tudo o que Deus tem lhe proporcionado. Adão agora tem com quem dialogar, com quem repartir o seu dia, né? Tudo ia muito bem até que algo aconteceu, né? E o que aconteceu? O capítulo 3 do Gênesis descreve a queda do homem, como foi que o homem caiu no pecado. Diz o texto: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim, conforme o verso 1. Então, que era o animal sagaz. Sagaz significa, entre muitos outros significados, significa o que não se deixa enganar, ou espertalhão, né? Ou o que não pode ser enganado. Um ser muito habilidoso. Continuando o verso 2,
Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então nós temos aqui três coisas, melhor, são na verdade 4 que eu quero destacar. Primeiro, temos as seguintes observações. Deus deu a ordem a Adão, conforme nós vemos em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 16 e 17, Deus dá a ordem para Adão, não para Eva. Segundo, a mulher é formada no capítulo 2, do verso 18, verso 21, 22, é que está a formação da mulher. Terceiro, a queda do homem se dá no capítulo 3 do Gênesis. E em quarto, tudo indica que Eva estava sozinha no momento da tentação que acabamos de ver no capítulo 3 e verso 1. Não sei onde Adão estava, o que ele estava fazendo no momento. Devia estar fazendo alguma coisa, está em outro lugar, porém, o que dá a entender é que ela estava só. Eva sabia da ordem dada por Deus, mas por meio de Adão, porque a ordem tinha sido dada direta a Adão e não a Eva. A serpente não disse que Deus era mentiroso, que Deus estava enganando. Não, ele chegou com a sutileza, colocando dúvida no coração de Eva e dizendo, é assim que Deus disse. Irmãos, presta atenção uma coisa. A maior arma do diabo, dos demônios, é ainda a dúvida. Desde aquele tempo até hoje, a maior arma do diabo chama-se dúvida. Preste atenção a isso. Então, veja bem. Então, ele começa aqui com essa conversa, né? E vai envolvendo a Eva nessas palavras. E, finalmente, ele contradiz a palavra de Deus, que é o que ele faz. E coloca o caráter de Deus em dúvida. E a mulher e o homem começam a duvidar do caráter de Deus, da honestidade de Deus. Então o texto diz, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás. Está contradizendo, conforme o verso 4. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E aí, meu querido, vem aquilo que nós já sabemos. Quando o homem duvida de Deus, só pode dar errado. Hoje, a palavra de Deus está sendo posta em dúvida. Hoje já se não creem mais na vinda de Cristo. Não se crê, muitos não creem mais no dilúvio. Muitos já não creem mais na passagem do Mar Vermelho. Tem gente que já diz que Deus não sabe todas as coisas mais, que o conhecimento de Deus depende das circunstâncias. E nós estamos chegando para uma época em que a palavra de Deus ela está sendo negada. E foi isso que disse Paulo
que nos últimos dias amontoariam doutores segundo as suas concupiscências e teriam comichão nos ouvidos. Nós chegamos a esse ponto, que negam a vinda de Cristo, negam muitas coisas na palavra de Deus, muitos já põem a divindade de Cristo em jogo, de forma que a serpente ela está trabalhando com força total para negar e afastar o homem de Deus. Lembre-se de uma coisa, querido. Deus continua como sempre continuou, como sempre vai continuar. Deus é real, Ele não vai deixar de existir porque o homem não crê, e a palavra de Deus não deixará de ser verdade porque o homem deixou de crer nela. Cristo está voltando e Satanás está enganando a humanidade para levá-los ao inferno. Converta-se a Cristo, porque só Cristo pode salvar. Deus abençoe sua vida. O próximo ponto nosso será o desejo de ser igual a Deus. No próximo encontro, eu vou falar sobre isso. O desejo do homem ser igual a Deus. Até lá.